A vida é feita de encontros, muitos deles, alguns são indesejados, outros são muito desejados e esperados, outros são corriqueiros e uma boa parte deles marca a nossa vida para sempre. Um encontro e você não é mais o mesmo, um encontro e o destino muda. Mas quando falamos de Bíblia, falamos de salvação, falamos dos aspectos mais sérios e profundos da vida, estamos falando de um encontro com Deus. A Bíblia diz em muitos encontros, de encontros bem-sucedidos, encontros mal-sucedidos, encontros passados e um encontro tremendo e importante futuro. Mas ela também diz que para que esse encontro futuro seja de fato feliz, o encontro passado tem que ser bem-sucedido. Olhando a história dos encontros na Bíblia, temos muito que aprender sobre este, que para nós deve ser efetivo e não tenha dúvida, ele acontece hoje. Moisés teve um dos encontros mais significativos e emblemáticos da Bíblia, que dedica-se a esse encontro muitos versículos. E é óbvio que a gente tem muito que aprender com esse encontro, porque hoje esse encontro está marcado não só para Moisés, mas para você e comigo também. Então não saia daí, vamos aprender sobre esse encontro aqui no Fé para Hoje. Estamos começando o Fé para Hoje e que bom estar começando esse programa junto com você. E há uma pergunta que chegou, foi a sua? Deveria ter sido, você pode mandar a sua pergunta para a gente, porque o Fé para Hoje começa dedicando o seu primeiro momento para responder as questões que estão aí no seu coração e que você manda para a gente. Olha, pode ter certeza absoluta, a sua pergunta é a pergunta de alguém e a resposta que é dada vai ajudar muita gente, não só você. Se você quiser mandar sua pergunta para a gente, você pode fazer simplesmente escrevendo ela num dos comentários ali no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube. Se não assiste pelo YouTube, é só ir lá, manda o seu comentário. Ou você pode seguir a gente na nossa conta lá no Instagram, tem lá Fé para Hoje, e manda sua mensagem que ela chega para a gente e aqui em algum momento ela será respondida. E a pergunta que nos chegou hoje foi: é possível andar com Deus mesmo nos dias de hoje? Uau, muito boa pergunta. Essa expressão andar com Deus, ela remete a muitos episódios na Bíblia, mas principalmente à história de Enoque, porque o texto diz assim claramente, literalmente, Enoque andou com Deus. Andar com Deus é uma expressão bíblica porque a Bíblia fala e muito de um relacionamento com Deus como caminho. Jesus é definido como um caminho. O sábio Salomão diz que a gente deveria confiar no Senhor e reconhecê-lo em todos os seus caminhos. O salmista também diz que o caminho dos justos, esse relacionamento está descrito como caminhar. Portanto, andar com Deus e se relacionar com Ele numa relação de entrega, são expressões paralelas. É possível andar com Deus hoje? Não é apenas possível. É fundamentalmente necessário. E o que isso significa? Significa, primeiro, confiar em Deus na sua vontade, no seu amor e na sua infalibilidade em dizer como que as coisas devem ser para a gente. Deus é perfeito em sua lei, Deus é perfeito na sua guia, portanto, andar com Deus é confiar nele, naquilo que ele revelou para a gente nas suas palavras, confiar nele no código de conduta que devemos ter com as coisas. Confiar em Deus e andar com ele é acreditar que os passos futuros e que o futuro é conduzido por ele. Andar com Deus em relacionamento é deixar o coração aberto a Deus e falar para ele todos os anseios, todos os sonhos, todas as decepções, todas as vontades. Andar com Deus é se relacionar com Ele, ouvindo-o o tempo todo por meio da sua palavra e comungar com Ele no meio daquelas instâncias que Ele criou para ser adorado, como um culto na igreja também. É possível andar com Deus? Sim, devemos andar com Deus porque Deus não está separado de nós, muito pelo contrário. Ele se aproxima daqueles que reconhecem-o e o buscam para ter um relacionamento íntimo com Ele. Ande com Deus. Você quer saber mais sobre Deus, sobre as respostas que Ele tem para dar para as coisas e situações da vida? Olha, você pode fazer e saber muito e aprofundar, eu digo, esse relacionamento com Deus por meio do estudo da palavra. E se você tem dificuldade ou quer estudar a palavra com um guia de estudos, com perguntas e respostas e que vai fazer você saber mais sobre a Bíblia, a revista Esperança Novo Tempo, Na Mira da Verdade, está chegando
para fazer isso. São capítulos que foram organizados para que você viaje pelas páginas da Bíblia e aprenda dela e tudo que ela tem para te ensinar para as coisas da sua vida que são muito importantes serem vividas com Deus. E como que essa revista pode chegar até você de uma maneira muito simples. É só falar com a gente, mandando uma mensagem pelo WhatsApp, ligando no telefone da Escola Bíblica, entrando no site, você escolhe. Ela vai chegar até você gratuitamente. Fala com a gente, preenche o cadastro, deixa seu endereço e de graça ela chega até você e você vai poder desfrutar dessas informações e desse convívio com a palavra. Não perca essa oportunidade, nós já estamos te esperando. O segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, ele é determinante, ele é crucial para a história bíblica, porque ali é um cumprimento de uma presciência de Deus que diz que o povo de Israel, os filhos de Abraão, estariam no Egito e numa escravidão por 400 anos. Em Gênesis capítulo 15, Deus disse para Abraão que eles ficariam ali por 400 anos, mas sairiam, e sairiam com muitas riquezas para então cumprir o seu propósito para o mundo, indo para a terra prometida. A história começa descrevendo a escravidão do povo de Israel e uma opressão crescente por meio de Faraó, até que daquele ponto do capítulo 3 para frente, quando Moisés recebe o chamado de Deus, ele vai protagonizar todos os movimentos do povo como líder desse povo até o final, a chegada até Canaã, quando ele passa a liderança para Josué. Mas olhando para os capítulos anteriores, o primeiro e o segundo capítulo do livro do Êxodo, nós já começamos a aprender algumas coisas sobre o encontro que Moisés teve com Deus no capítulo 13, aqui nós vamos nos concentrar nele e aprender para a nossa vida. O capítulo 1, ele começa repetindo alguns textos e fazendo-nos lembrar da promessa que Deus fez, na aliança que ele fez com Adão. No livro de Gênesis, há uma ordem dada para os seres vivos, especialmente para os seres humanos, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. No livro do Êxodo, logo no primeiro capítulo, esse versículo se repete, colocando diante de nós a ideia do cumprimento da promessa lá no Egito, e o texto diz assim: os filhos de Israel foram fecundos, multiplicaram-se de maneira que toda a terra do Egito, se achou cheia deles. Deus está ali nos dizendo, por meio da inspiração, que esse cumprimento da promessa não pôde ser impedido. Imediatamente após dizer dessa notícia, se começa a falar que Faraó agora se sente ameaçado por esse crescimento, tem um contexto onde ele começa a projetar, programar e executar para que essa semente prometida, que agora se cumpre em multiplicação, fosse impedida de crescer. Há um desenho ali, um cumprimento da promessa, onde a semente prometida prolifera, e o cumprimento também do aviso de que seria atacada com Faraó tentando matar a semente. É neste contexto que aparece a história de Moisés, uma figura que vai ser acompanhada pela narrativa e será a guia, a voz, a vontade de Deus sendo executada no seu povo, por meio do seu povo e para com o seu povo. Mas o que isso tem a ver conosco? A primeira lição que devemos aprender é que quando nós temos aquela certeza de que tivemos um encontro com Deus, e muitas pessoas conseguem localizar o momento chave, o momento emocionante, um ponto de uma experiência na vida onde a virada aconteceu e diz assim, aqui, ali, naquele momento eu tive um encontro com Deus, aquela não foi a primeira vez que Deus atuou na vida, não é o primeiro capítulo, não é o primeiro ato de Deus na vida de alguém. Sempre há um propósito anterior. Às vezes você pode pensar que aquele dia você teve uma sensibilidade para com Deus e Deus falando com você, mas não tenha nenhuma dúvida. O propósito de Deus para a sua vida começou muito antes e os passos que Deus deu, atuando e executando o plano na sua vida, o levaram para aquele momento. Moisés tem um encontro com Deus e fala com o Todo-Poderoso lá no deserto. Mas o plano para a vida dele já está sendo executado assim que ele nasce, porque dentre aquela matança dos filhos de Israel, há uma história miraculosa de
preservação. Ele é preservado, ele é salvo das águas, Deus leva ele para um caminho improvável, mas no plano de Deus ele é salvo na casa do inimigo. Isso é extraordinário. Ele é preservado exatamente no lugar de onde mora aquele que está planejando matar todos os filhos de Israel. Esse padrão de Deus vai acontecer em outras histórias da Bíblia, como por exemplo Elias, que é sustentado por uma viúva em Sarepta, que é governada pelo pai de Jezabel. José vai para o Egito antes disso e muitos outros momentos. A lógica divina inverte as nossas suposições e coloca em execução a sua proteção para que o seu plano entre em curso. Moisés cresce, Moisés sonha, Moisés passa por um momento de desconstrução dos seus próprios sonhos e agora no lugar que ele não imagina ser o lugar da sua atuação, é lá no deserto, numa aparente frustrada trajetória de vida, Deus o vai chamar para mudar a história do mundo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo por meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Versículo 3 de Êxodo 3. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Assim começa o primeiro momento em que, maravilhado, Moisés se depara com algo improvável, impossível. Uma árvore que o fogo estava sobre ela, nela, sobre ela e em volta dela. Enfim, é fogo. E o fogo em uma árvore que se espera que no decorrer do processo do fogo vai se acabando aquilo que o fogo está queimando. Mas não era isso que aconteceu. Então, percebendo um fenômeno estranho, antinatural, Moisés corre lá para ver o que aconteceu. Agora, preste atenção neste detalhe. Uma árvore queimando, ela tem um significado claro da presença de Deus? Como se pode imaginar o Deus que criou toda a terra, o Deus que criou os céus, o Deus que criou tudo, sendo apresentado como uma árvore incendiada? É claro que não. Moisés, ele se aproxima e não porque ele percebe a presença de Deus, mas porque ele percebe algo estranho. E aqui há uma grande lição para você e para mim. Porque quando ele se aproxima dessa árvore, ele depara com algo que ele acha estranho, mas ele reconhece Deus por uma outra ação. Do meio da árvore, uma voz surge e fala com Moisés. E se falar com Moisés faz com que ele reconheça que é o Deus de toda a terra que está falando com ele. E por que isso é uma grande lição? Porque Deus é reconhecido na Bíblia pela sua palavra. Sim, não é uma árvore, não é o fogo, não é um fenômeno estranho, mas a voz de Deus que ecoa. No livro de Gênesis, no primeiro capítulo, Deus é apresentado e não é apresentado pela cor dos seus cabelos, formato, seus olhos, sua aparência física. O capítulo inteiro fala desse Deus que criou os céus e criou a terra e apresenta-o falando, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Deus é reconhecido pela sua palavra mais do que qualquer outro aspecto na Bíblia. O texto de João fala, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai que o revelou. Jesus vem, encarna e mostra o Pai, mas o Pai, Cristo, o Filho e o Espírito Santo não são seres estranhos aos seres humanos no decorrer da história, porque se apresenta falando. Ali Moisés ouve a palavra e reconhece o Altíssimo. Essa lição para nós é de fundamental importância, porque muitas vezes a gente fala que não está conversando com Deus, não tem um encontro com Deus, não está presente ou diante da presença de Deus, porque está expectando que Deus se apresente de uma outra forma. Mas Deus se faz presente pela sua palavra. E anota aí, não é somente a sua palavra audível. O texto bíblico é tão palavra de Deus como qualquer outra manifestação audível da sua voz.
Quando João termina de escrever aquele quarto evangelho, que é o último capítulo da Bíblia a ser escrito, ele termina deixando isso bem claro. Essas coisas são escritas para que creiais e crendo você saiba que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele descreve Deus em sua plenitude em Jesus por meio da sua palavra. Interessante que os milagres descritos no evangelho de João não há toques, só palavra. E a intenção é confirmar aquela experiência que Moisés já viveu. Deus se faz presente por meio da sua palavra, mesmo sendo ela num texto escrito, num outdoor, lendo a Bíblia no seu celular. A palavra não tem menos poder conforme a maneira como a gente tem contato com ela. A palavra de Deus é sempre poderosa e você deve anotar isso. O encontro com Deus é um encontro com a sua palavra. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. No primeiro diálogo entre Moisés e Deus há um convite e depois há uma imediata contradição, porque era chegues para cá, não chegues para cá. Mas dentre todas essas frases que são aparentemente contraditórias, mas não são, é quando Deus diz: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Vou te fazer uma pergunta para que possamos refletir juntos aqui. Por que aquela terra era santa? E a resposta é óbvia. A terra era santa porque Deus estava lá. Mas a essa pergunta se segue outra. Por que Deus estava lá? Deus estava lá para falar com Moisés. Então, chegamos a uma conclusão depois dessas duas perguntas. Moisés estava em Horebe, mas e se ele estivesse em outro lugar? Qual lugar seria santo? É óbvio, onde Deus se apresentou para falar com ele. Essa concepção de santidade é importante para que possamos entender qual é a função da santidade descrita na Bíblia. Santo é separado, algo que foi designado por um propósito específico por aquele que é capaz de santificar. Deus santifica. Seres humanos não podem santificar absolutamente nada. Eles respeitam, eles guardam, eles se submetem ao que Deus santificou, o que Deus separou para o seu propósito. Algo santo, ele tem uma restrição a partir daquilo que Deus deu a ele. Agora, continue pensando nessa santidade, na santidade da terra, a partir do encontro que Deus teve com Moisés. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Aquela terra não se tornou uma terra santa porque geograficamente Deus quis santificá-la. Aquela terra se tornou santa porque foi o ponto de encontro entre Deus, o Criador, e Moisés, a criatura. Quando você, por exemplo, pensa numa igreja, ela tem um aspecto santificado? Claro que sim. Por quê? Porque as coisas que acontecem lá, as atividades que acontecem lá têm um propósito específico para com Deus. De onde a palavra é proclamada, onde há uma comunhão entre os santos, onde há uma experiência de adoração que não vai acontecer da mesma maneira em outro lugar, ou que tem uma relação com outros lugares de maneira que ela pode ser confundida com qualquer outra atividade secular. Não é, ela é santa mesmo. Mas por que é santa? Porque ali é o ponto de encontro do Criador com a criatura, do Salvador com o pecador. Você e eu não podemos santificar nada, não podemos santificar nenhum lugar e nenhuma coisa. Nós não somos santificadores, pelo contrário, e importante, nós somos os santificados. Mas a santificação de um lugar acontece por causa da gente, o que nos leva a um desdobramento de pensamento muito importante. Não existe nada que Deus santificou que não tenha absolutamente nada a ver conosco, separados de nós, mas são separados para nós. A Bíblia é santa, o seu texto não pode ser mexido, não pode ser alterado, mas a Bíblia é uma comunicação de Deus para comigo e para com você. E nessa comunicação de Deus, ele separa, ele coloca um propósito específico para que você, ao encontrar-se com Deus na Bíblia, não tenha uma interferência nessa comunicação.
Santificação é uma declaração de amor para conosco da parte de Deus. Ele deixa espaços específicos preservados para que a voz dele, o olhar dele, o contato dele aconteça com você. Deus separa mecanismos específicos de comunicação para que você aprenda dele. Deus separa tempos santificados específicos para que a sua comunhão com ele aconteça. Tire as sandálias dos pés significa que não tinha também naquele momento uma barreira, não tinha um isolamento onde Moisés pudesse ter um encontro com Deus. Tirar as sandálias dos pés também significa ter um contato mais real, mais próximo com Deus, e daquele ponto o destino de Moisés toma um formato significativo por aquele que pode significar novamente destinos, dando para ele um objetivo maravilhoso. Êxodo 3, capítulo 7 diz: Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Há um encontro, há o esplendor de um encontro e a identificação de Deus com seu Filho. Existe um espaço santificado por Deus para que esse encontro aconteça de maneira plena. Nessa apresentação, no toque de Deus, no chamado de Deus a Moisés, há um detalhe importante de um encontro, que não só o que aconteceu com Moisés, como todos os encontros. Deus não faz encontros sem propósito. Quando Deus se aproxima de nós, se aproxima para nos salvar, mas nos salvar daquilo que nos impede de viver o propósito. Nós procuramos prazer, alegria, felicidade, uma vida plena aqui, mas muitas vezes nós nos perdemos de ter a consciência de que essa vida plena, alegre, feliz, ela acontece no propósito. Há um desespero mundo afora de pessoas procurando, correndo, pagando por uma tal felicidade que nunca experimentaram. E essa felicidade está sendo oferecida e vendida, mascarando muitas ofertas de coisas que jamais trariam felicidade. Mas no encontro de Moisés com Deus e em todos os encontros da Bíblia, ela deixa claro que a procura pela felicidade não traz felicidade. Mas a vida, o encontro com um propósito, traz uma felicidade que nenhuma outra procura trouxe. Todas as vezes que Deus encontrou com alguém, falou com alguém e nessa mudança o coração foi preenchido e deste ponto para frente há um propósito que se levanta. Deus se encontra com Abraão e diz: sai, eu tenho um propósito de abençoar a terra e a abençoarei por meio de você. Deus entra naquela caverna onde Elias está escondido, onde Elias está vivendo o seu momento de tristeza e angústia, mas ao falar e se apresentar a Elias como o Deus de Elias, ele não termina a conversa sem mandar Elias sair dali e viver o seu propósito. Foi assim no encontro com os discípulos e assim no encontro que Deus tem para comigo e para com você também. Você quer ter um encontro com Deus? Eu tenho certeza que sim. E nesse encontro, não tenha dúvidas, ele vai te dar uma concepção mais profunda e ampla de santidade. Vai se apresentar a você como ele é, maravilhoso, extraordinário e pessoal. Ele vai mudar a sua trajetória, te dar uma alegria maravilhosa de estar com ele, mas não tenha dúvidas, ele vai restabelecer para a sua vida um propósito para que todas as suas atitudes, todas as ações, todas as decisões, o destino da sua vida esteja determinado por essa vontade de fazer a vontade dele de maneira específica, em talentos, em dons e representando-o, porque é neste ponto, é nessa forma de viver que a alegria da vida está. Moisés continua um diálogo com Deus e neste momento em que ele recebe o seu chamado e a missão se desdobra na frente dele, ele faz uma pergunta central. Quando os filhos de Israel me ouvirem e perguntarem quem foi que te enviou, quando perguntarem de onde vem essa ordem, que Deus é esse que falou com você, o Deus de seus pais, que nome que eu digo, como eu te identifico?
E quando essa pergunta é feita, a resposta de Deus extraordinariamente vai mudar a maneira como o povo de Deus o vê e vai compreendê-lo na sua intimidade desse ponto para frente. Deus diz para Moisés: eu sou o que sou. E diga ao povo de Israel: o eu sou me enviou. Se você estiver conversando com alguém e num encontro você estiver ali pensando em conhecê-lo e você perguntar qual é o seu nome e a resposta dessa pessoa for eu sou, qual seria agora a próxima observação? Eu acho que óbvia, seria você é o quê? Deus diz eu sou o que sou e deste ponto nos vem algumas lições importantes. A primeira: eu e você temos nomes porque somos muitos. Eu sou um ser humano como outros bilhões de seres humanos. Então, se eu for chamado simplesmente de humano, isso não me identifica, isso não me separa, porque eu tenho ali muitos pares. Por isso temos nomes, e por isso que nós temos nomes, temos numeração dos documentos e assim por diante. Mas quando Deus diz assim, eu sou, Ele está dizendo que todos os deuses que foram criados na mente de alguém e não vieram a existir ou já existiram. Todos os ídolos nos quais as pessoas já se prostraram e apostaram não passaram de criação da sua imaginação ou manipulação do inimigo. Só um ser no universo reúne todas as características conceituais de Deus. Só Ele é onipotente. Só Ele é onipresente. Só Ele é todo justo, só Ele é onisciente, só Ele é todo amor, só Ele é Criador, só Ele pode ser chamado de Deus. Ao Moisés perguntar quem foi, quando os filhos de Israel me perguntarem quem, qual Deus, Deus responde taxativamente, não existe outro Deus. Para chamar alguém de Deus tem que ser eu que reúno todas essas características. Mas apresentar-se como eu sou tem mais desdobramentos e chega até você e até mim. Quando ele diz que ele é e não se apresenta como eu era ou como serei, Moisés está diante de um Deus que não tem uma identidade em formação, não tem uma identidade mutável, ele não está preso a absolutamente nada e é um Deus presente. Deus é eterno e se apresenta como eterno. Mas antes de eu me despedir de você, eu preciso te lembrar que no seu encontro com o Eu Sou, Ele vai se apresentar da maneira como Ele se apresenta em todas as páginas da Bíblia. Quando Jesus se apresentou, Ele disse que Ele não tinha um caminho, não tinha uma verdade, não tinha uma vida. Quando Ele é apresentado em amor, Ele não disse que Deus tem amor, Ele disse que eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é apresentado como Jeová Rafá, eu sou a cura, eu sou a justiça. Deus não tem, Deus é. Portanto, no encontro que você tem com Deus, se a sua necessidade é de cura, Ele se apresenta sendo a cura para você. Nesse encontro que você tem com Deus, se você precisa de amor, Ele não vai enviar amor para você. Ele é o amor apresentado em e para com você. Ele é a paz, Ele é a eternidade. Deus não tem, Deus é. Portanto, encontrar-se com Ele e necessitar de tudo que Ele pode oferecer para você e para mim, significa estar com Ele. Deus se dá aos seus. E aquilo que Ele diz que vai acontecer com você, acontece a partir de um encontro que não tem data para terminar. É um encontro permanente.